nosso vídeo de formação em espiritualidade, uma das práticas de espiritualidade muito importante que nós vamos falar hoje é a prática do exame de consciência diário. Todo mundo já teve que fazer alguma preparação, né? E todo mundo que se prepara, por exemplo, para uma prova, todo mundo que se prepara para um concurso, né? Tem que se submeter de vez em quando a realizar alguns testes, tem que ver como é que está progredindo. Esses testes, né? Eu lembro na época de vestibular, com frequência eu fazia simulados, e esses simulados mostravam, né, onde que eu preciso melhorar, né? Se eu preciso mudar minha forma de estudo, se aquele ponto já está bom, então eu preciso focar mais em outra matéria. E isso é muito comum na nossa vida, né? Nós vemos competidores, atletas, esportistas que vão se preparar para uma competição, eles também têm que se submeter a uma rotina de exercícios, têm que se submeter a uma dieta específica, mas também treinos, e treinos com avaliações, né? E correções dessa, né, do seu esquema de treinamento e etc, né? Agora, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está buscando é muito maior do que qualquer prova, é muito maior do que qualquer medalha. Nós estamos buscando a santidade. E para quem ainda não se convenceu, né, que a busca da santidade é algo fundamental, né, essa é a única forma de sermos felizes aqui na Terra. Não estou nem falando do céu. Nós só seremos felizes aqui na Terra se a gente buscar a santidade, se a gente buscar as virtudes, se a gente fugir dos vícios. Né? Isso aqui não, bastaria, já seria já o principal, né? Isso está em xeque a nossa salvação eterna. Isso vai definir o nosso destino eterno. Mas não bastasse isso, que é o principal, isso também define a nossa felicidade aqui, na Terra. Né? Então, isso é muito maior do que qualquer outra coisa. E por que vai ser diferente, né? Se eu procuro cada vez ser melhor, né, no meu trabalho, no meu estudo, nas minhas metas, eu estou falando aqui de felicidade, felicidade eterna e felicidade temporal, felicidade aqui na Terra. Né? Então eu preciso também me examinar, ver se eu estou no caminho certo, ajustar o rumo, né? Traçar metas, eu preciso disso. Isso é fundamental. Eu vou citar algumas vezes durante esse vídeo esse livro, Caminho, né, com pontos de meditação, um dos livros mais famosos de São José Maria Escrivá. E esse livro ele tem um capítulo específico sobre o exame de consciência, eu vou citar alguns pontos desse capítulo. E eu começo pelo ponto 235, onde ele fala assim: exame, tarefa diária, contabilidade que nunca descura quem tem um negócio. E há negócio que renda mais que o negócio da vida eterna? Então é isso que eu estou falando, né? Quem tem, né, algum negócio, né, quem trabalha com administração, sabe o quanto é importante a contabilidade. Não a contabilidade de uma vez por ano, né? E também não adianta a contabilidade de uma vez por mês, a contabilidade diária, a contabilidade de ficar em cima das contas, de olha como é que está indo, o que eu preciso ajustar, né? E tem algo que é mais importante do que a nossa felicidade eterna e temporal, é essa importância da gente ter essa contabilidade da nossa vida espiritual. E qual que é o espírito do exame de consciência, dessa prática de piedade, né, que é uma prática tão conhecida, né, e talvez poucas pessoas hoje conheçam, mas sempre foi muito difundida, né, dentro do cristianismo, né, das práticas de piedade católicas. Né? Qual que é o espírito dessa prática? E aqui eu cito o ponto 239. Um olhar sobre o passado e lamentar-te? Não, que é estéril. Aprender, que é fecundo. Então a gente olha para o dia que passou. Mas eu não olho para o dia que passou para me lamentar. Porque a lamentação é o orgulho ferido. Ah, por que eu fiz isso? Ah, eu sou um cabeça dura. Ah, eu não presto. Ah, eu não tenho jeito. Não, não é para se lamentar. Mas é para aprender. Para aprender, para ser fecundo. Errei, não vou errar mais nesse ponto. E é lógico que depois, no final do exame de consciência, tem que ter uma contrição. Tem que ter a dor por ter ofendido a Deus. Mas não a dor pelo orgulho ferido. Né? A dor
por ter ofendido aquele que nos ama. Então, praticamente, né, como fazer o exame de consciência? Primeiramente, existem dois exames de consciência: o exame de consciência geral e o exame de consciência particular. Vou falar desses dois, leio um outro ponto de caminho e depois que eu falar dos dois, vou ler de novo porque ele vai fazer muito sentido, né? Então, eu vou ler o ponto 238 que fala sobre esses dois exames. O exame geral assemelha-se à defesa, o particular ao ataque. O primeiro é a armadura, o segundo, a espada toledana. Então, o exame geral é a defesa, o exame particular o ataque. O exame geral é a armadura que nos protege. E o exame particular é a espada toledana. Para quem já teve a oportunidade de visitar Toledo, na Espanha, São José Maria Escrivá é um santo espanhol. A cidade de Toledo é famosa por suas espadas, pela qualidade do aço da sua espada, e também, geralmente, a espada toledana é aquela espada que tem uma ponta bem fina, que ela ataca bem num ponto. Então, o exame particular, ele ataca um ponto específico, né? Vamos falar sobre os dois exames, depois eu leio esse ponto de novo, vocês vão ver como faz sentido, né? Então, eu falo do exame geral, a defesa, a armadura, né? Então, quando e onde fazer o seu exame geral? Primeiro, nós devemos fazer um exame geral todos os dias, né? Num local recolhido, né? Num local calmo, e geralmente as pessoas costumam fazer à noite antes de dormir, né? Então, antes de dormir, no quarto, né, antes das suas orações finais, se faz o exame geral. Tem gente que não consegue. Tem gente que vai pro quarto já cambaleando, bate na cama e já começou a roncar. Então não dá para fazer exame mais para lá do que para cá. Então, se for o seu caso, se você é uma pessoa que não tem problemas de sono, talvez não seja o melhor horário, né? O comum é que se faça antes de dormir, mas talvez valha a pena ver o melhor horário. Talvez quando a pessoa chega em casa, ou quando chega em casa tem os filhos, etc., não consegue, então talvez fazer antes de sair do trabalho, né? Fazer depois do jantar, tá? Porque quanto tempo dura o exame? O exame é cerca de 2, 3 minutos, é uma coisa muito rápida, né? 2, 3 minutinhos. Então veja qual é o melhor horário para você fazer o seu exame do dia, o seu exame de consciência geral do dia, tá? No final do dia, então, geralmente antes de dormir, mas ou quando chega em casa, ou antes de sair do trabalho, ou após o jantar, cada um vê o seu melhor horário, né? De uma forma recolhida, 2, 3 minutinhos. Então a gente começa se colocando na presença de Deus, né? Então saber que Deus está ali, e esses 2, 3 minutos é um momento de conversa com Deus. E é um momento de encontro, um momento que eu estou conversando com o meu melhor amigo. E eu não tenho por que mentir, eu nem tenho como mentir, porque ele me conhece. Se eu estou mentindo ali, eu estou mentindo para mim mesmo, porque ele sabe quais são os meus motivos, as minhas intenções, por que eu fiz o que eu fiz durante o dia, ele sabe. Né? Então, é um momento de se colocar na presença de Deus, na presença do amigo que está ali, de braços abertos. E nesses 2, 3 minutos, me examinar, olhar para o meu dia, desde que eu acordei até aquele momento, né? Como foi o meu dia? Né? Ou desde a hora do último exame, né? Se eu não fiz o exame antes de dormir, então, do último exame até aquele momento, nas minhas 24 horas, né? Como é que foi o meu dia? Basicamente, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal e o que eu poderia ter feito diferente. Pensar no exame geral. Por isso que é a defesa, por isso que é a armadura. O que eu fiz bem? O que eu fiz mal? O que eu tinha que ter feito diferente? Né? E conversar com Deus. É bom que nós tenhamos um roteiro, né? Um roteiro para seguir nesses minutinhos. Então, por exemplo, né? As ações que eu fiz nessas 24 horas. Que ações que eu fiz que aproximaram as pessoas de Deus? O meu exemplo, o meu testemunho, minhas palavras. Que ações que eu fiz que afastaram as pessoas de Deus? O meu exemplo, meu testemunho, minhas palavras. Né? Quais foram as minhas omissões, onde eu me omiti? Não defendi a minha fé, não defendi a igreja, eu tive vergonha. Na teologia a gente chama de respeito humano. Eu não vou falar isso, não vão ficar caçoando de mim. Tive vergonha, né? As minhas práticas de piedade, as minhas orações, né? O que eu planejei que eu iria fazer durante o dia, eu fiz, não fiz. Por que eu não fiz? Não deu tempo? Realmente não deu tempo ou foi preguiça? Ou eu fugi? Mantive a presença de Deus ao longo do dia? Como é que foi o meu trabalho? Eu trabalhei como um cristão deve trabalhar, que procura a santidade através do trabalho. Eu me dediquei ao meu estudo,
eu fiz as coisas corretamente, ou fiz de qualquer jeito, né? Trabalhei como São José trabalhava na carpintaria, ou fiz de qualquer jeito, né, para acabar rápido. As desculpas que eu dei ao longo do dia para evitar, para não fazer as coisas. E os meus principais pontos de luta, os principais defeitos, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Qual que é o seu maior defeito? Qual que é a sua maior luta? Onde que pega mais, né? Em pontos concretos. Então, eu sou preguiçoso, né? Onde que eu dei uma enrolada aqui porque eu não estava muito afim de fazer isso? A avareza, né? Acho que ela ajuda aqui a gente meditar nos 7 pecados capitais, né? A avareza, assim, eu fui não só com dinheiro, mas eu fui egoísta, não emprestei as minhas coisas, às vezes segurei informações, não é só coisas materiais, mas não ajudei uma pessoa que precisava de ajuda. O orgulho, né? A luxúria, no sentido de ficar com olhares vagos, olhar desrespeitosamente para outras pessoas, ou coisas na internet. A gula, eu exagerei, comidas, bebidas. A ira, né? Me irrito muito fácil, me irrito com as pessoas. A inveja, né? Eu acabei prejudicando os outros porque eu não queria que a pessoa, né, saísse melhor do que eu. Então, examinar nesses pontos. E eu posso ir anotando, eu posso usar anotações, né? Anotações que eu vou fazendo ao longo das minhas orações, ao longo do dia, mas também anotações dos exames de noites anteriores. Eu posso ir anotando isso. É lógico, gente, isso é muito íntimo, né? Então, cuidado onde vai ser anotado, né? Ter algum lugar próprio para ser anotado, que aquilo fique guardado e restrito. Nos celulares, aí muitas, né, aplicativo de notas, etc., muitos têm senha para colocar senha, porque é a sua intimidade, né? Infelizmente, muita gente usa senhas, né, nos celulares e aplicativos e tal para fazer coisa errada. A gente só está fazendo algo para proteger a nossa intimidade, porque não convém que outras pessoas tenham acesso. Isso é uma coisa muito nossa e que a gente tem que abrir apenas com o nosso diretor espiritual. Mas vale a pena fazer anotações e dialogar com Deus. Dialogar, expor. Eu falei, Senhor, aqui eu fui preguiçoso mesmo. Não fiz, era para ter feito, eu fiz de qualquer jeito, eu queria acabar logo, né? Aqui eu fiquei de papo com aquela menina do trabalho mesmo, fiquei de conversinha com ela, porque ela é agradável e tal, mas se fosse a minha esposa com outro cara, eu não ia gostar, mas, foi só uma conversinha. É ser sincero, é se despir, porque Deus já sabe. Não adianta, né? Então, esse é o ponto, né? Colocar, né, o que eu estou, né, quais são os pontos, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu posso melhorar. E terminar, primeiro, com um propósito concreto, coisa pequena, que eu possa cumprir no dia seguinte. Olha, esse ponto aqui eu pisei na bola, então amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas uma coisa concreta, né? Não vou ser preguiçoso amanhã, não. Amanhã eu vou chegar no trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é esse relatório que eu adiei hoje. É uma coisa concreta. E terminar com um ato de contrição. Né? O que é o ato de contrição? O Concílio de Trento coloca assim: a contrição consiste na dor na alma e na detestação do pecado cometido com a resolução de não pecar no futuro. Então a contrição é a dor, mas não é uma dor física, não é que você tem que sentir dor antes de dormir, eu tenho que sentir uma pontada. Se eu não sentir uma pontada no coração, eu não fiz o exame direito. Não é dor física. Né? É a dor, né, na alma. A contrição perfeita é a dor na alma porque eu ofendi a Deus. Existe a contrição imperfeita, que já é válida, mas não é das melhores. A contrição perfeita, que é chamada de atrição, é o medo de ir para o inferno ou você está chateado que você perdeu, né, a graças para ir para o céu. Não. Você está pensando na recompensa, está pensando no castigo. Não. A melhor contrição é que ela ofendia a Deus. E tem um ponto de caminho que eu gosto muito, que é o ponto 437, que ele coloca assim: se um homem tivesse morrido para me livrar da morte. Então pense, né? Se uma pessoa deu a vida para livrar você da morte, você ia morrer e a pessoa deu a vida no lugar. Né? Quão grato você não ficaria a essa pessoa? Então, se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e fico indiferente. Então, né, se alguém morresse para salvar a nossa vida, a gente ficaria grato eternamente. Deus morreu. Cristo morreu na cruz por nós e a gente não liga. Né? A gente é isso que a gente é, né? E não tá nem aí. Então, essa é a contrição.
E tem um propósito de emenda, não vou pecar mais. É lógico que a gente vai cair porque a gente é falho, mas a gente vai se esforçar para não cair mais. Esse é o objetivo do exame geral, né? É a armadura, é a defesa, onde eu errei, onde eu vou melhorar, né? E me examinar todos os dias. E o exame particular, né? O ataque. O exame particular, né? É um exame mais breve, curtinho, tá? Onde eu faço todos os dias também, um ou dois momentos do dia, geralmente, né? No horário, não, pode ser no meio da manhã, no final da manhã e no final da tarde, tá? Onde eu vou colocar um ponto específico que eu vou atacar, né? Um ponto de luta específico e nesse momento do dia eu vou parar e falar assim, ó, fiz isso ou não fiz, né? Esse é o exame particular. Então aqui, do ponto 241 de caminho, ele coloca assim, com o exame particular, tens de procurar diretamente adquirir uma virtude determinada ou arrancar o defeito que te domina. Então, o que eu quero com o exame particular? Ganhar uma virtude ou perder um defeito? Escolher um ponto concreto. Né? Então, eu vou escolher um ponto concreto aqui, ou para ganhar uma virtude, ou para atacar um defeito. Por exemplo, quero ganhar a virtude da temperança e da fortaleza. Então, nessa semana, o meu exame particular vai ser: não vou comer sobremesa. Em alguma das refeições, eu não vou comer sobremesa. Ah, custa. Né? Mas ninguém vai morrer porque ficar uma semana sem comer sobremesa, né? Mas vai me dar temperança, vai me dar fortaleza, porque eu tenho vontade de comer. Nossa, bem hoje fizeram aquela sobremesa que eu mais gosto e eu não vou comer, né? Não é isso? Né? Preguiça. Então, essa semana, todo dia, em algum momento, eu vou ler 10 minutos de algum livro. Algum livro, um livro que eu quero começar a ler, tô adiando, então eu vou ler 10 minutos. Quando eu chegar em casa, ou antes de dormir, eu não sei. Vou ler 10 minutos. Porque é fácil chegar em casa e ligar a televisão. Custa, né? Eu pegar e vou ler 10 minutos. E o que é 10 minutos, gente? Não é nada. Não é possível que ninguém tenha 10 minutos. Ah, então, esse vai ser meu exame essa semana. Ou, né, isso é mais simples, é pontual, mas, por exemplo, né, o defeito da ira, a pessoa tem o defeito da ira, e tem alguém no trabalho que é irritante, nossa, eu não suporto essa pessoa, então essa semana eu vou cuidar para tratar essa pessoa bem, o melhor que eu puder. No final da semana a pessoa, nossa, mas tá diferente, né? Então, por mais que eu queira voar no pescoço dessa pessoa, essa semana eu vou tratar essa pessoa super bem, né? Então eu vou me examinar. E aí, no horário do almoço e no final da tarde, eu paro e falo assim, e aí, como é que foi? Eu cruzei com essa pessoa hoje? Cruzei. Tratei ela bem? Ah, mais ou menos. Fui meio ríspido. Então, agora à tarde, vou me concentrar mais para tratar melhor essa pessoa. Aí, no final da tarde, tratei bem? É, tratei melhor. Amanhã eu vou me esforçar mais. Né? Então, esse é o exame particular. Né? Onde eu vou combater um defeito ou ganhar uma virtude. E manter ele por um tempo, né? Uma semana, 10 dias, depois trocar. O exame particular ele tem que ser dinâmico, não adianta eu ficar com o exame particular 2, 3 meses. Tá? Então, trocando. Tá? Colocar-se na presença de Deus nesse momento do exame particular e falar: cumpri, não cumpri, cumpri em parte, preciso melhorar. Então, eu posso fazer anotações, né? E terminar também com a contrição, ou, né, se eu não cumprir, ou com agradecimento a Deus pela graça. Né? Por isso, de novo, voltando àquele ponto que eu li, né, antes dos dois tipos. O exame geral assemelha-se à defesa, o particular ao ataque. O primeiro é a armadura, o segundo, a espada toledana. Então, todas as noites, antes de dormir, ou em outro momento, né, depende de cada um, fazer um exame geral do dia. Como foi o meu dia? O que fiz bem, o que fiz mal, o que podia fazer diferente. E ter concretamente um exame particular onde eu vou atacar um ponto específico para ganhar uma virtude ou perder um defeito. Manter esse exame aí por uma semana, 10 dias, e vamos examinar. Fiz, não fiz, fiz em parte. Tá? 2 pontos, assim, primeiro, a perseverança, né? Pode ser que eu abandone essa prática, pode ser que eu fique, não faz tempo, parei de fazer o meu exame, e voltar a fazer, ser perseverante, né? Essa é uma prática muito importante. Então, ter humildade, né, e voltar, porque o exame de consciência muda a nossa vida. Nós só vamos mudar se nos examinarmos. Uma vez, um diretor espiritual me falou, né, que o exame geral da noite é como se fosse o nosso juízo particular. As pessoas elas têm muito medo do que vai vir depois da morte. O que vai vir depois da morte é a mesma coisa que você faz todas as noites no exame geral. Você vai se colocar na presença de Deus
né? E Cristo vai te perguntar, meu filho, o que você fez bem, o que você fez mal, o que você podia ter feito diferente. E você vai responder, porque Cristo já sabe a resposta. E você vai responder naquele momento, e você vai se responder com sinceridade, a ponto, né, de saber qual é o seu destino. Então, todas as noites, né, nos coloquemos na presença de Cristo, na presença de Deus, e façamos esse exame particular, esse exame geral, desculpa, que é como o nosso juízo particular após a morte. Né? Como foi o meu dia? Né? A gente só vai progredir, né, na nossa vida espiritual se a gente progredir no amor. Então, como que a gente sabe que a gente está progredindo na nossa vida espiritual? Porque tem gente que reza, 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 reza e parece que não progride, porque está fazendo alguma coisa errada. Então, o termômetro da nossa vida espiritual é o amor. E a gente só vai progredir no amor a Deus, no amor ao próximo, na nossa vida, né, espiritual, se a gente se examinar, se a gente lutar. O exame geral é a defesa, onde nós podemos nos examinar e corrigir a rota. E o exame particular é o ataque, onde concretamente eu vou estar lutando em algum ponto específico.